coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Fala de teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Muito bem, então, sejam todas bem-vindas ao Mulheres de Teatro 2021. Estamos começando aí com um programa com todas as entrevistadas, ou quase todas as entrevistadas de 2020. Então, eu queria agradecer Vera, Dede, Evelyn, Jezebel, Cissa, Adri, Inês, Lu, Gisela, sejam bem-vindas. E a gente vai comemorar hoje o Dia Internacional da Mulher e também o Dia Internacional do Teatro, no dia 27 de março. Para começar, a gente vai relembrar um pouco por que do Dia Internacional da Mulher. Então, eu vou ler rapidinho, tentar ser o mais agradável possível na leitura. É bom a gente trazer um pouco a memória, por que a gente está comemorando, então, essa data, né, que é uma data de luta. Então, vamos lá. É bom a gente lembrar que no Brasil é muito comum relacionar o Dia Internacional das Mulheres a um incêndio ocorrido em Nova York, no dia 25 de março de 1911, numa fábrica têxtil, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, e que trouxe aí à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. Mas, antes disso, nos Estados Unidos também, em 1909, houve uma grande passeata que reuniu 15 mil mulheres que marcharam nas ruas da cidade também por melhores condições de trabalho. Lembre que, na época, as jornadas para elas poderiam chegar a 16 horas por dia, 6 dias por semana, e não raro incluíam também os domingos. Já na Europa, em 1910, a alemã Clara Zetkin propôs, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na Dinamarca, a criação de uma jornada de manifestações. E assim, então, em 1975, a ONU oficializou o Dia Internacional da Mulher para lembrar as conquistas políticas e sociais. A socióloga Eva Blay, que é professora da USP, fala que certamente o 8 de março é um dia de luta, um dia para lembrarmos que ainda há muitos problemas a serem resolvidos, como os da violência contra a mulher, do feminicídio, do aborto, da diferença salarial, entre outros. A Eva Blay também conclui que acho que o que evoluiu é que hoje a gente consegue falar sobre os problemas. Antes se escondia isso. Tudo ficava entre quatro paredes. Os problemas não eram menos aceitos. Ou melhor, os problemas antes eram mais aceitos, hoje não aceitos. E se a gente for falar da luta das mulheres negras, as mulheres negras nesse contexto de luta sofrem uma dupla discriminação, tanto de gênero quanto de raça. No Brasil, a mulher negra encontra-se em uma das posições mais vulneráveis da nossa sociedade quando analisados fatores como, por exemplo, taxa de homicídios, inclusão no mercado de trabalho, disparidade salarial, condições de trabalho e desemprego. Assim, se criou o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, o dia também é uma homenagem a Teresa de Benguela, líder quilombola, que se tornou rainha, resistindo bravamente à escravidão por 2 décadas. Eu quero lembrar Sueli Carneiro, a filósofa, escritora e ativista, que escreveu um ensaio em 2009 chamado Mulheres Negras e Poder, um ensaio sobre a ausência, afirmando ela, infelizmente, que a relação entre as mulheres negras e o poder era inexistente. Sueli não tratava apenas da ausência pela baixa representatividade, mas falava também sobre as mulheres, aquelas mulheres negras que, mesmo presentes na institucionalidade, foram interrompidas por questões advindas das discriminações de raça e de gênero. Quem fala isso é Roberta Eugênio, que foi a assessora parlamentar da Marielle, e ela fala, para concluir, hoje é possível afirmar que a subrepresentação começa a esmaecer
quando, além da presença, temos nas novas vereadoras negras os resultados mais expressivos de muitas câmaras por todo o Brasil. E é também por Marielle, por cada um dos seus votos. E também, né, o mês de março, então, marcado pelo mês de luta das mulheres e também um mês de homenagem aos artistas de teatro, né, e as pessoas também que são importantes dessa área. Então, esse dia, que é o dia 27 de março, Dia Internacional do Teatro, ele foi criado em 1961, já tem bastante tempo, e ele foi criado pelo IIT, que é o Instituto Internacional de Teatro, ligado à Unesco, né, que é o órgão da ONU também, né, voltado à educação, à ciência e à cultura. Então, a Unesco criou esse instituto, através da Unesco, criou essa data durante um congresso que acontecia em Viena, e o dia 27 de março de 1962 foi escolhido em função de ser o dia da inauguração do Teatro das Nações em Paris. A partir de então, todo ano, o IIT, ele convida um artista do meio teatral para escrever um testemunho, uma carta-mensagem, e ela é lida, né, sempre numa cerimônia. E essa primeira mensagem, escrita em 1962, foi escrita pelo Jean Cocteau. Em 2017, a Isabelle Huppert foi convidada, foi escolhida para ser homenageada e homenagear, né, o Dia Internacional do Teatro, e em 55 anos de tradição, foi apenas a 8ª vez que uma mulher foi convidada para assinar a carta-mensagem no Dia Internacional do Teatro. E ela fala, né, serei a 8ª mulher a quem é pedido para escrever a mensagem. Sim, o masculino ainda se impõe também no teatro. E aí eu trouxe uns trechinhos da carta dela, que diz assim: não chego sozinha a esta sala da Unesco. Todas as personagens que representei me acompanham. Todos os papéis que pensamos que nos abandonaram quando a cortina cai, têm em nós uma vida subterrânea. Acompanham-me também todos os personagens que amei e aplaudi como espectadora. E nesse lugar, pertenço ao mundo inteiro. Sou grega, africana, síria, veneziana, russa, brasileira, persa, romena, japonesa, marselhesa, nova-iorquina, filipina, argentina, norueguesa, coreana, alemã, austríaca, inglesa, isto é, o mundo inteiro. Falando aqui, não sou eu própria e não sou eu uma atriz. Sou apenas uma das numerosas pessoas graças às quais o teatro continua a existir. É um pouco o nosso dever e a nossa necessidade, ou, em outras palavras, nós não fazemos existir o teatro, é graças ao teatro que nós existimos. E ela continua. O Dia Mundial do Teatro existe há 55 anos. E nestes 55 anos, serei a 8ª mulher a quem é pedido para escrever uma mensagem. Enfim, não sei se a palavra mensagem é apropriada. Os meus antecessores, e sim, aqui o masculino se impõe, os meus antecessores falaram sobre o teatro da imaginação, da liberdade, de originalidade, a fim de evocar a beleza, o multiculturalismo, e em suas mensagens nos provocaram com questões para as quais não temos respostas. O teatro, para mim, é outro, e é o outro, é o diálogo, é a ausência de ódio, é a amizade entre os povos, embora hoje eu não tenha bem a certeza do que isso significa, ou quer dizer, mas sim, eu acredito na comunidade, na amizade entre os espectadores e os atores, na união entre todas as pessoas que o teatro reúne, os que o escrevem, os que o traduzem, os que o iluminam, vestem, cenografam, os que o interpretam e o fazem, e aqueles que o vão assistir. O teatro nos protege, nos abriga. Acredito que ele nos ama, tanto quanto nós o amamos. E aí ela termina a carta. E depois disso, isso foi em 2017, no ano seguinte,
eles selecionaram um grupo de pessoas para escrever a carta, entre homens e mulheres. Não foi nenhuma mulher, nenhum homem, foi um grupo. Na sequência foram homens, e agora, em 2021, nós tivemos uma mulher novamente escrevendo a carta. Fica aí lançada essa provocação, né? E a Cissa tem o trechinho, né, da carta de 2021. Boa tarde a todas, bem-vindas. Muita alegria estar aqui retomando o nosso Mulheres de Teatro. Esse ano, a atriz convidada pelo Instituto Internacional do Teatro foi a Helen Mirren. E a mensagem que ela enviou e que será lida, me parece, é esta. Com licença, eu vou ler aqui. Este tem sido um momento muito difícil para o espetáculo ao vivo e muitos artistas, técnicos e artesãos e artesãs têm lutado numa profissão já de si plena de insegurança. Talvez essa onipresente insegurança os tenha tornado mais aptos a sobreviver a essa pandemia com sagacidade e coragem. Nestas novas circunstâncias, a sua imaginação já se traduziu em inventivas, divertidas e comoventes formas de comunicar, graças, claro, em larga medida, à internet. Os seres humanos contam histórias uns aos outros desde que estão no planeta. A bela cultura do teatro viverá enquanto nós ficarmos aqui. O impulso criativo de escritores, desenhadores, bailarinos, cantores, atores, músicos, encenadores, nunca será sufocado. E no futuro muito próximo, ele florescerá com uma nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos partilhamos. Mal posso esperar. É isso. Eu queria dizer o seguinte também, que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Quero dar boa tarde, depois dessa introdução. E dizer outra vez, agora não em off, que eu estou muito emocionada de reencontrá-las novamente. Bom, tá lançada Cris? aí. Tá lançada a provocação para quem quiser começar a comentar. Eu também tô super feliz de estar aqui de novo. Tá toda a mulherada aí. Papo não falta, espero. Então, vamos lá. É muito louco, né, que a gente começa a aprofundar isso, né, e ver o histórico de tudo isso que às vezes a gente nem sabe. Isso das cartas, assim, eu não sabia que era tão... todo ano, né, tinha alguém que... E aí vocês sabiam que o Boal, ele é embaixador... como é que é o título? Embaixador Mundial do Teatro pela Unesco. Era, né? E ele ganhou esse título em 2009. E ele escreveu essa carta em 2009. Aí já passaram, assim, o Peter Brook. Bom, aí tem uma lista, né? A lista é enorme. Então, as cartas começaram a ser escritas em 2009, é isso? 62, pelo Jean Cocteau. Todos os anos, desde 62, desde que foi instituído o Dia Internacional do Teatro, todos os anos alguém é homenageado e escolhido para escrever essa carta. Não necessariamente ele é escolhido para ser o embaixador, são coisas distintas, mas são feitas pela mesma entidade, né? A gente teve a Ariane Minuschini, em 2005. O Peter Brook foi lá em 69, o Laurence Olivier, né, 64, 75, Ellen Stewart, uma mulher. Agora, enfim, é um monte de gente que a gente nem imaginava. Assim. Eu gosto de saber quem são as 8 mulheres. Pois é, eu estou procurando aqui, né? Procurando no celular aqui. A Helene Weigel, do Brecht. Helene Weigel,
eu gostaria de lembrar que no dia 27 de março, aqui no Brasil, é comemorado o Dia Internacional do Teatro e o Dia do Circo, que no Brasil foi criado em homenagem ao palhaço Piolim. Né? Então, também viva o circo. Viva o circo. O que eu acho interessante colocar, eu acho que nesse momento, embora a gente aqui esteja alegre por estarmos nos encontrando novamente, que a gente realmente, como colocou aqui a carta, né, da Helen Mirren, e nem precisava disso, a situação bastante terrível que as artes e, sobretudo, o teatro têm enfrentado, né, ao longo da pandemia. Então, eu acho que isso é um registro importante também de se colocar, e a força, né, e a capacidade de união da nossa classe artística e das nossas diretoras, né, ao longo desse tempo todo da pandemia, que está sendo aí dificílimo, em alguns momentos conseguem superar, em outros momentos, novamente, há muita fragilidade, e que os ataques estão grandes, né? Então, eu acho que a comemoração internacional do Dia do Teatro, que teve como objetivo também dar visibilidade no mundo inteiro, e foi o Instituto Internacional foi criado imediatamente após a Segunda Guerra, né? Foi para a difusão das artes em geral e do teatro em especial, para justamente também como um veículo, né? De arte, de denúncia, de dar a palavra para o ser humano seguir tentando se superar e encontrar caminhos mais interessantes ou mais fraternos, né, para seguir aí. Então, só queria lembrar isso, que a luta também está grande, e embora esses momentos aqui, como algumas vezes durante o ano passado, nas entrevistas a gente falou, esses momentos que nós conversamos, parece que são assim uma janela de alegria, né, onde a gente faz o que ama, conversa com quem ama, ouve as pessoas que ama, e isso nos faz ter força para viver. Acho que ao mesmo tempo é frisar, né, a luta imensa que nossas mulheres e homens de teatro estão todos, né, enfrentando nesse momento. É isso. Oi, então, prazer em estar com vocês. A maioria eu não conheço, acho que algumas também não me conhecem. Eu estou falando aqui de Salvador, eu sou gaúcha, mas moro aqui em Salvador já há algum tempo. E hoje o dia está um pouquinho nublado, mas a gente está num período de calor aqui, mas daqui a um pouquinho vem o período das chuvas. E esse período de chuvas aqui é um período muito doloroso. Domingo, ontem, choveu, e choveu forte, e sempre que cai uma chuva forte, quando começa esse período de chuva, a gente tem certeza que uma desgraça acontece. Uma ou muitas desgraças acontecem. Então, ontem, com a chuva, um muro caiu em cima de uma casa, desabrigou todo mundo, as pessoas perderam absolutamente tudo. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse horror que a gente está vivendo, então a gente tem mais, né, essa preocupação que agora, na música, né, as chuvas de março, né, aqui não tem a beleza que tem na música, traz junto muita tristeza. Mas, enfim, o março, além do dia 8, do dia 27, tem um outro dia extremamente significativo para nós, que é o dia 14. O dia 14, eu vou trazer 3 fatos do dia 14, 3 pessoas do dia 14. Uma delas é a Marielle, que foi assassinada no dia 14.
E até hoje a gente não sabe quem mandou o vizinho do Poiso matar Marielle, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta. Quem mandou o vizinho daquele que não quer ser chamado de genocida, mas que é um genocida, quem mandou o vizinho dele matar Marielle? E essa pergunta é uma pergunta que todas nós temos que continuar fazendo, todas nós precisamos continuar cobrando. E também é o dia de nascimento de um homem de teatro, de um artista, de um dramaturgo, de um diretor, de um ator, do idealizador do teatro negro, do TEM, Abdias Nascimento, né? Data de nascimento de Abdias do Nascimento, que também é uma pessoa que a gente precisa, a pessoa e os seus feitos, né? A gente precisa estar trazendo, a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar muito sobre o TEM, a experiência do TEM, Teatro Negro, e a vida e a obra, que é uma obra fantástica. Ele deixou muitos livros, muitas artes plásticas, né? Eu não vou me exibir, o meu não está aqui pertinho para pegar. Então, Abdias é uma pessoa fantástica. E a outra pessoa fantástica, maravilhosa, que eu tenho um profundo amor, é a Carolina Maria de Jesus, que também nasceu no dia 14, no mesmo ano que o Abdias nasceu e no mesmo estado que o Abdias nasceu. Né? Então, eles têm uma encruzilhada, assim, né? E a Carolina é uma história que a gente precisa conhecer. Se hoje nós estamos falando de adversidade, se hoje nós falamos desse tempo horrível, vocês imaginam esse tempo elevado à potência, não sei qual, em que Carolina viveu? Carolina foi uma mulher, assim como muitas outras mulheres negras e homens negros, outras pessoas negras desse país, que viveu na extrema precarização. Né? Ela, dentro de toda a precariedade que ela foi exposta, ela e tantas outras pessoas, Carolina acreditava na escrita. Carolina, que estudou formalmente 2 anos, ela frequentou o estudo formal por 2 anos, ela escreveu em todos os gêneros. Ela escreveu teatro, ela escreveu provérbios, ela escreveu poesia, ela escreveu romance, ela compôs música, ela gravou um disco, ela atuou. Ela foi mãe de 4 filhos, 2 meninas e um menino. Uma das meninas morreu antes dela sair do hospital, né? E ela criou os outros 3 filhos. A filha dela que ela criou, que está viva, é a Vera Eunice, mora em São Paulo, é uma professora. Eu acho que, de alguma forma, a Vera Eunice resgatou um pouco dos sonhos da Carolina. Mas a Carolina, ela é uma mulher que a gente precisa conhecer a obra da Carolina, porque ela é uma mulher que ela era uma observadora do seu tempo. Ela nasceu em 1914, né? E essa mulher, ela escreve sobre isso, ela é uma mulher extremamente avançada para o seu tempo, ela tem os filhos com homens diferentes, ela cria esses filhos, ela diz que os filhos dela, ela não cria com pão da igreja, que ela enfrenta qualquer espécie de trabalho para sustentar e alimentar seus filhos. Ela é uma mulher livre, uma mulher que faz, mesmo dentro, com todas as dificuldades desse mundo, Carolina era uma mulher livre e uma mulher da escrita, uma mulher que acreditava na escrita. Tem um livro, Antologia Poética, da Carolina, e nesse livro tem alguns poemas da Carolina, e tem um poema chamado Quadros. Esse poema, Quadros, ele é um poema longo. E quando a gente começa a ler o poema, quando a gente lê assim,
parece que uma estrofe não tem ligação com a outra, né? Então, não tem, assim. Aí eu comecei a ler, porque a gente montou um espetáculo chamado Quadros, um espetáculo poético-musical, com as poesias e com as músicas da Carolina, ou com poemas da Carolina musicado. E aí, quando eu estava lendo, tentava ajudar e não tinha, um poema parecia que não tinha ligação. Então, tem duas coisas. Uma, que a Carolina escrevia aonde ela tinha papel para escrever. Eu estava escutando uma entrevista com a Vera Eunice, a filha dela, e a Vera Eunice fala que ela escrevia muito em papel de pão. E ela escrevia muito em todos os papéis que ela encontrava. E se ela encontrasse cadernos, porque naquela época a Carolina já reciclava, se ela encontrasse cadernos, aonde tinha um pedaço de folha de um caderno em branco, ela escrevia ali. Então, uma das possibilidades é que quem fez a compilação dos poemas da Carolina foi pegando trechos que encontrou em diferentes lugares e juntou nesse Quadros. E a outra possibilidade, que é a que eu gosto, que é com a qual eu trabalho, é que a nossa vida é isso. A nossa vida não tem uma ligação coordenada, tudo, né? As coisas acontecem. E muitas vezes acontecem em formas de quadros, né? Então, a gente fez esse espetáculo chamado Quadros, e esse poema, o Quadros, ele perpassa o espetáculo inteiro, né? A gente começa com estrofes do quadro, tem estrofes lá no meio, vai ter lá no final. Quando vocês olharem algumas fotos da Carolina, vocês vão ver um lugar que ela morava. É um lugar muito precarizado, muito precarizado. Mas aí vocês olhem para dentro daquele espaço. Ele é arrumado, ela tem uma prateleira, a prateleira tem guardanapos enfeitando, ela cobre algumas coisas com um jornal que ela recorta. Então tem todo um cuidado, né? E aí a gente quis trazer esse cuidado também para o nosso material, e a gente fez esse aqui. A gente fez um a um, a gente recortou o papelão, a gente queria trazer essa coisa de encapar, mas se encapasse, não tinha como manter o nome, aí a gente encapou um a um por dentro, né? Tem outros, é cada um mais lindo que o outro, eu sou muito coruja. Eu vou ler, então, umas estrofes do poema Quadros. São Paulo. São Paulo é o coração desse nobre e grande país. Meu São Paulo enigmático, ora é frio, ora é calor, mesmo assim te quero bem, mesmo assim te tenho amor. Só que eu saio de casa e não deixo nada, nem um pedacinho de pão. Deixo minhas roupas molhadas, não as lavo por não ter sabão. Jesus, eu creio que sou sua filha, não me deixe andar assim, faminta e maltrapilha. Eu sempre fui vaidosa, mas o destino comigo foi cruel, obrigando-me a andar andrajosa pelas ruas, catando papel. Num país subdesenvolvido, onde o povo não vai à escola, por ser mal esclarecido, o que aprende é pedir esmola. Mas nunca desprezem as pessoas por andarem esfarrapadas, aos que vestem roupas boas e praticam coisas erradas. Quando a fatalidade nos atinge, precisamos enfrentá-la com tenacidade. Tem certos tipos que, por dinheiro, querem viver como se fossem majestade. E o homem tem que trabalhar. É feio ser vagabundo. Quem não gosta de trabalhar é péssimo hóspede no mundo. E não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Não devemos negociar
com medíocre e trapaceiro. Devemos separar cada porco em seu chiqueiro. E como sofrem os favelados da favela do Vergueiro. Vivem todos misturados como porcos no chiqueiro. Minha renda é tão precária que às vezes passo privação, com fama de milionária e sem nenhum tostão. Carolina Maria de Jesus. Olha! Que lindo, Vera. Que lindo. Que abre alas. Que importante tu trazeres esses nomes, né? Porque, enfim, mesmo aqui a gente falando de mulheres, tu trazeres também o Abdias do Nascimento, né? E a gente tem que falar. E a Carolina é uma figura que, enfim, é emblemática, né? Bom, tá posto. Seguindo a linha da Vera, né, eu descobri uma pessoa que eu nem conhecia e que é super importante, que é a Lélia Gonzalez. Já ouviram falar? Eu descobri no documentário do Emicida, que é o Amarelo, né, que é o documentário-filme, né, na real fizeram um filme do show. Excelente, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí aparece, ele fala da Lélia Gonzalez, né, que é uma mulher negra, né, intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga, né. E aí aparece a Angela Davis, né, numa cena, né, fazendo uma conferência em São Paulo, eu acho. Aí ela diz, gente, por que vocês me procuram? Vocês têm a Lélia Gonzalez. Eu me inspiro nela. E é a maior especialista em cultura negra no Brasil, né? Então, eu fiquei muito, assim, impressionada por não ter conhecimento, exatamente, por não conhecer uma pessoa tão importante, né? No nosso meio intelectual, né? Exatamente. E é conhecido internacionalmente, né, gente? E a gente aqui, só para deixar registrado, assim, que eu acho importante, o quanto nós, da elite, né, passamos por cima, né, do que é nosso, né? Mas, enfim, de ir atrás dos nossos referenciais, né, gente? A gente tem né, uma certa prepotência, né, vinda desse legado eurocêntrico, né? De achar que quem sabe são eles, né? Na real, ok, eles sabem, mas nós aqui temos, né? E um presentinho que a Vera me deu ano passado, que eu vou mostrar de novo aqui, que é a revista Matriz de Arte Negra, e eu estava lendo hoje estava lendo um artigo da Cristiane Sobral falando sobre dramaturgia negra, mas depois eu fui procurar a questão das dramaturgas negras, porque também a gente tem um espaço de poder, isso que foi trazido ali pela Lu, do Dia Internacional do Teatro, ser só 8 mulheres escreveram, né? Existe também esse lugar de poder dentro das funções, e a dramaturgia é uma delas, né, que é muito masculina. Eu vou fazer outra provocação, que é de um site, eu fui procurar uma lista de mulheres dramaturgas, e eu encontrei um artigo aqui da Escola de Teatro SP de São Paulo, SP Escola de Teatro, que a Laila Lolli, ela criou uma lista colaborativa com 153 nomes de mulheres autoras de teatro. O que é bonito, que ela foi provocada por um colega. Então, ela diz assim, ontem um sujeito, colega de ofício teatral, olhou no fundo dos meus olhos com coragem ou prepotência, suficiente para pronunciar, cadê a dramaturgia das mulheres? Vocês só ficam batendo o pé que querem ser vistas, mas trabalho que é bom só ouço falar. A partir disso, a Laila começou a fazer essa lista, e a vontade que dá é de ler esses 153 nomes, essa lista que certamente vai engordando cada vez mais, quanto mais a gente procura
E estão nessa lista Cristiane Sobral também, todas as mulheres que também foram faladas aqui. Então, só para fazer um gancho aí, que realmente a gente tem, né, a gente tem que procurar, né? Então, Inês, primeira coisa, ainda há tempo. Ainda há tempo de correr atrás dos intelectuais negros e negras. Estamos aí, estamos produzindo e faz tempo, né? Né, Vera? Faz muito tempo que tem coisa nossa, que tem coisa escrita, e que a gente vem se movendo, mas muito isso que tu mesma falou, eu acho, Inês. A academia sempre olhou para as nossas coisas com o nariz torcido. Primeiro pensando que não confiavam na capacidade intelectual das pessoas negras, começando por aí, né? Foi a própria academia que digamos, instituiu essa crença de que, por algum motivo, a gente não tinha capacidade intelectual. E segundo, quando começou a olhar, por exemplo, mulheres como Lélia Gonzalez, que daí estava lá produzindo e falando, daí começou a dizer que o que ela produzia não era teoria, não era filosofia, era militância, né? Como se as duas coisas não estivessem ali par a par, lado a lado, crescendo e uma alimentando, uma nutrindo a outra, né? Então, Inês, ainda há tempo. Vamos lá. Vamos lá, estamos juntas. Uma coisa importante também que eu acho, esses nomes dos quais a gente fala, eles começaram a aparecer depois do evento das ações afirmativas, principalmente das cotas dentro das universidades, para pessoas negras, ou pardas, enfim, afrodescendentes, né? Esses nomes começaram a aparecer a partir daí. Foi essa galera que trouxe essa renovação para dentro da universidade. Isso é uma renovação, né? Antes era isso mesmo, a gente só aprendia com o europeu. E esse antes não faz tanto tempo assim. Eu me formei em 2009, né, em licenciatura em teatro, e eu só aprendi com o europeu. Né? A gente tá começando, agora é o momento da gente começar a mexer com essas coisas, felizmente, né? Ia ter que chegar essa hora, né? Chegou. Então a gente tem que mexer nelas. Indo na onda do amarelo, que tu falou também, Inês, eu adorei o filme, eu achei lindo, tá? Mas tem pelo menos 2 nomes que eu acho que seriam fundamentais de estar ali e não estão. Claro que tem muitos outros, né? Não, mas, assim, para mim, aqui no meu coraçãozinho, me doeu não ter Oliveira Silveira naquele documentário, que é simplesmente o cara que instituiu a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Né? É simplesmente o cara que foi lá e disse: o nosso dia é o dia em que Zumbi dos Palmares morreu lutando pelo povo negro nesse país. Então, assim, Oliveira Silveira, sabe? É um nome que a gente sempre tem que lembrar, que a gente sempre tem que levantar. E um outro nome de uma das nossas mais velhas, que ainda está aí, bem linda, bem viva e bem produtiva, é a professora Petronília Gonçalves, que também, né? Professora Petronília Beatriz, redatora das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, né? Assim, uma grande mulher, uma grande professora, uma grande militante, e que precisa muito que se diga, que se fale o nome dessa mulher, uma grande intelectual, e que todo mundo precisa conhecer. Se não, assim, pela questão do teatro, especificamente, pela questão da educação, porque a gente aqui está falando com um monte de professora, né? Então, a gente tem que conhecer a Petronília. A gente tem que ir atrás do que ela fez. E eu acho que eu falei quase tudo, mas eu queria, assim, só ler um poeminha. Pode ser? Vou ler um poeminha, tá? Vera, eu vou ler esse poema. Foi tu que leu ele para mim a primeira vez quando eu te entrevistei. A Vera foi uma das entrevistadas na minha dissertação de mestrado. A gente já se conhecia, assim, mas aquele dia foi um dia... O dia de entrevistar a Vera foi um dia inesquecível na minha vida.
E ela leu esse poema, e eu não conhecia a Conceição Evaristo, autora do poema, não conhecia, e a partir daquela leitura desse poema, eu fui atrás da Conceição Evaristo, e ela se tornou tão grandiosa e tão importante, que eu, que ainda não a conhecia, tenho o título de um poema dela no título da minha dissertação, que é Negritude e Formação Teatral, Vozes Mulheres na Cena de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lá vou eu, então. De Conceição Evaristo, da Conjuração dos Versos. Nossos poemas conjuram e gritam. O silêncio mordido rebela e revela os nossos ais. E são tantos os gritos que a alva cidade, de seu imerecido sono, desperta em pesadelos. E pedimos que as balas perdidas percam o nosso rumo e não façam do corpo nosso, os nossos filhos, o alvo. O silêncio mordido, antes o pão triturado de nossos desejos, avoluma, e a massa ganha por inteiro o espaço antes comedido pela ordem. E não há mais quem morda a nossa língua. O nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores. E o silêncio escapou, ferindo a ordenança. E hoje, o anverso da mudez é a nudez do nosso gritante verso que se quer livre. E não há mais quem morda a nossa língua. Muito obrigada por isso, Vera. Eu só tinha pedido para dizer que a Petronília, ela é a relatora da Lei 10.639, a lei que fala da obrigatoriedade de se estudar negros e africanos no ensino fundamental e no ensino secundário. Não, a gente estava falando de dramaturgia, né, de dramaturgas mulheres, e aí, então, eu lembro que tem um grupo, né, um coletivo de dramaturgas, que eu acho que até nasce no DAD, que a maioria delas é do DAD, né, a Patrícia, e tanta a Natasha, tantas outras, né, que lançaram seus livros lá numa edição do Antônio, eu não sei direito como é, mas que eu tive a oportunidade de ler. Então, a gente sempre tem que lembrar também, né, a gente teve isto, e claro, a gente teve a Vera Caran, né, e tem uma dramaturga negra, porque é a única que eu conheço ainda no Rio Grande do Sul, que é a Viviane Rugueiro, né? Então, e que também conheço as peças e admiro demais. Acho bacana a gente falar de quem está fazendo e, né, também de quem já fez, mas também de quem está no momento escrevendo sobre a sua história e sobre a história de seus pares e tal. Pegando um pouco isso, eu sou um pouco desorganizada dos meus pensamentos, assim, talvez eu fale um pouco de cada coisa, de um monte de coisa que foi surgindo, mas aí eu queria mostrar isso, que eu acho que é super legal, que é um texto, né, uma edição de um livro que chama Dramaturgia Negra e que está vive. Uma tem a Grace Passot, tem... é muito legal, tem a Grace Passot, tem a Cristiane Sobral, tem Leda Maria Martins, tem a Viviane, então a Sol Miranda, eu acho que é super legal, e esse livro foram os meus alunos eu acho que os alunos hoje, né, eu vi a Dede falar, que foi lá da UERGS, que a gente realmente trabalhava com referenciais eurocêntricos ou americanos, ou, né, e que hoje os alunos nos desestabilizam, assim, pelo menos a mim, né? Os meus alunos são os que estão, e alunos e alunas e alunos que estão me fazendo ir atrás de coisas novas, e de coisas não só
não só sobre a questão de negritude, mas de decolonialismo, né? Então, de olhar para as coisas nossas, para os nossos referenciais brasileiros, para a nossa dramaturgia, para a nossa encenação, né? Eu sempre penso, quando eu penso quem são as minhas inspirações, né? Daí eu sempre vou lá na Ariane, na Pina Bausch, mas a gente tem pessoas aqui, né? E acho que é importante a gente sempre levantar os nomes dessas encenadoras que foram nossas professoras. Então, para mim, lembrar Maria Helena Lopes, lembrar Irene Britsky, lembrar essas mulheres gaúchas e a gente poder falar delas sempre nas nossas aulas e tudo, eu acho que é bem importante, assim. Que graças aos alunos, e Inês, não é só tu, eu acho que todos nós, professores de um tempo atrás, né, de uma formação de anos, né, atrás, a gente sofre dessa... Até porque não tinha bibliografia, né? As bibliografias que vieram eram todas europeias e tal, e os nossos professores foram lá fazer um mestrado, foram lá fazer doutorado, que é o que nos trouxeram na época do DAD. E a gente acaba reproduzindo um pouco isso da nossa formação. Mas hoje a gente poder ir atrás e romper com isso é muito legal. Eu sou muito feliz. Eu tive no semestre passado, eu trouxe vários referenciais e a gente começou a falar em decolonização e tal, numa disciplina de direção, e aí eu trouxe um texto de uma francesa falando de decolonização. Aí larguei para os alunos, eles tinham que ler para o próximo encontro, a gente fazer um seminário. E aí, no dia do encontro, uma das alunas chegou para mim e disse: Geise, eu não li o teu texto. Eu não li esse texto que tu mandou. Eu disse: como tu não leu, Rebeca? Assim, tinha que ter lido, tarará. A gente combinou. Eu disse: não, eu não li. Desculpa, mas eu não vou ler uma francesa falando de decolonização. Aí me deu na cara, assim, né? Porque é isso. Eu ainda estou apegada Então, é um processo e eu acho que a gente não pode ter também A gente precisa se acarinhar também, né? Ok, né? É isso que a Inês fala. Desculpa aí, queridos alunos e tal, mas é o que eu sei. Vou atrás das coisas para me munir de outros referenciais. Então, esse diálogo é muito legal, assim. A gente está trazendo muito agora essa questão da colonização, tudo tá tudo muito aí, o conhecimento está muito dado assim na internet. Agora está muito mais fácil para essa geração que está aí ter acesso a esse tipo de saber e de conhecimento que a gente cresceu com aquele livro da escola, sem a internet, né? Então, com aquela história dada e imposta, né, da história do Brasil, com aquela visão, inclusive, do índio, né, de que o índio não trabalha, de que o índio, né, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E eles cresceram, os alunos cresceram já com a internet aí, com muita facilidade de ter acesso a esses saberes que a gente começou a ter, parece que depois de um certo tempo, que eles já têm muito rápido, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, tipo, eu acho que é super natural que a gente vá se dando conta de coisas que eles já têm acesso, tipo, muito jovens. A gente tem muito a aprender, tipo, falei de um jeito assim, me senti uma anciã agora, mas assim... Mas eu quero dizer isso, assim, que eles têm acesso a coisas que na idade deles a gente não tinha. Então, assim, então a cabeça deles já está assim, tipo, sabe, a mil. Então, eu acho que isso é maravilhoso, né? Só que às vezes dá essa sensação de tipo, meu Deus, como é que eu não me dei conta? Por quê? Porque a gente cresceu com essa educação mega engessada, que eles também têm, só que eles têm a internet para sair do engessamento, e a gente não teve essa opção. A gente só tinha a educação imposta dos livros, aqueles, com aquela educação já condicionada para a gente ficar com a mente assim, né? Patriarcal, com a ideia também de que tudo na Europa é melhor, a gente, os brasileiros, vira lata, atrasado, está sempre faltando, né?
E eles não, eles já acordaram, já nasceram ali, já aqui, ó, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, e não dá pra gente ficar, né? A gente tem que acolher o que a gente não teve, porque a gente também tem o que dá para eles. Então, essa troca que é maravilhoso, né? Essa troca e esse aceitar, né, de que a gente realmente tem coisa que que eles estão muito à frente, né? E tem coisa que que ele tem acho que daí é a simplicidade, coisas simples que às vezes eles também não conseguem perceber, porque não tiveram esse tempo simples que a gente teve. Eu quero colocar aí um pouco na corrente do que eu estou ouvindo de vocês, isso que a Inês diz que é no pós-graduação que está recebendo essas queixas, mas logo já está chegando a graduação, porque a gente lá com os bichos já está ouvindo isso e já tem rebolado e tentado sair do lugar de conforto para multiplicar o jeito que se olha para esse mundo, para, enfim, aprender também esse tanto que a gente tem a aprender com as mulheres negras, com os negros de uma forma geral, com os índios, com os alunos, enfim, sair desse lugar prepotente que muitas vezes a academia parece ficar, mas que não é em nada o nosso desejo, que a gente também vem, na medida das condições, reformulando isso. Eu fico pensando dessas dramaturgas, né? Eu trouxe sim a Vera Caram. Vera Caram era minha prima, então assim, uma amada minha, uma mulher do meu coração, e trouxe ela numa uma personagem dela que é um texto bem curtinho, dramatúrgico dela, que é o Dá Licença, por Favor, que uma mulher diz assim lá pelas tantas. O texto é maravilhoso, eu adoro esse texto. E lá pelas tantas é um homem e uma mulher, e essa mulher diz para esse homem: liberdade não se ganha, se conquista. E eu não preciso que o senhor me dê nada, entendeu? O senhor pensa que pode comprar a tudo e a todos, mas a mim o senhor não compra. Ouviu bem? Está perdendo seu tempo. Então, um pouco dessa imagem, assim, de que sim, é luta, e a gente sabe, desde que é mulher, desde que se entende assim, a gente sabe que é de luta essa trajetória, né? A Vera foi super importante na minha trajetória, porque foi muito importante ver uma mulher na minha família que vivia de teatro, que escolheu o teatro, e que não era assim como eu tinha aprendido lá na minha casa, que me diziam: não, tu quer fazer teatro, vai fazer como hobby. Não é hobby, não quero fazer hobby, quero fazer teatro. Então, assim, sair desse... Eu ouvi muito isso também. Sair desse lugar de que as coisas são profundas, sabe? Eu era uma pessoa... A pergunta agora é assim, ó, alguém não ouviu isso aí? Exatamente. Eu estava nesse lugar super privilegiado de ser aluna do colégio de aplicação, assim como a Deide é professora da aplicação agora. Então, assim, se agora os alunos já estão perguntando, pensem os alunos que estão passando pela Deide, aprendendo pela Deide, como é que eles vão chegar lá na nossa mão. Graças a Deus e graças a essas tantas conjunturas lindas de sair desse universo de não falar, de não dizer, de não ter voz. Então, assim, eu só queria relembrar essas mulheres de educação de teatro que a gente fala, assim, e eu acho que as professoras de teatro são uma força vital que move o mundo, que transforma as coisas. Assim, eu precisei do exemplo da minha prima, mas eu era aluna da Olga Reverbel, eu era aluna da Miriam Benigna, eu era aluna da Jucindra Malinowski, da Virgínia Vieira, entende? Eu tinha professoras de teatro que me convidavam a mudar a perspectiva, a olhar o mundo de um jeito diferente. Então, assim, fico pensando em tantas profissionais maravilhosas, uma Vera Bertoni que a gente tem dentro do DAD, sabe? Mulheres que estão convidando a olhar para o jeito que a gente acha que teatro é na vida das pessoas. Então, assim, isto é uma potência, e eu tenho a impressão de que isso, assim, apesar de tudo isso de remoto que a gente está vivendo, apesar de todas as interdições de reunião que a gente está vivendo, eu acho que isso é alguma coisa que é como uma bola maravilhosa de negritude que começou e que não vai parar, é como uma bola de humanidade que parou e não vai parar, que começou e não vai parar. Eu tenho a impressão que nada vai parar daqui para frente, que tudo vai continuar, sabe? Às vezes com mais força do que a gente pode dar conta, mas para o bem, assim, de sair desse lugar aí que parece que está protegido, porque não está. Nada está protegido, nada está garantido, nada está ganho.
E a gente está tendo que batalhar a vida sempre, batalhar para viver de tantos jeitos diferentes. Né? Que bom ser mulher, que bom. Muito obrigada. E eu acho que lembrar também que é uma luta da diversidade mesmo, né? Da gente pensar que, né, que é a negritude, que são as mulheres, que são os LGBTQI+, quer dizer, todo mundo que de alguma maneira sofreu alguma opressão e que está aí batalhando, lutando. Até eu acho que a Evelyn também pode falar um pouco disso, né? Evelyn sumiu aqui, Evelyn. Que faz também um espetáculo, né, falando sobre as travestis, quer dizer, tudo que a gente consegue trabalhar dentro desses referenciais que estão aí latentes, né, e que a gente tem que trazer, que são, em última análise, referenciais de luta mesmo, né, de da onde que a gente se sente com a nossa história, com as histórias que a gente tem que cotejar, reprimidos e tentando transpor isso, né. Com certeza a Jezebel também tem a falar disso, né, Geze? Eu queria, é uma grande questão que se coloca, né, sobre a travestilidade, sobre trans, acho que é outra discussão que tomaria um programa inteiro para a gente falar sobre isso, né, mas só uma coisa que eu queria, várias coisas, né, mas uma delas é, por exemplo, o Emicida, eu acho muito legal o filme, vi o filme, mas eu tenho uma questão que é, vocês lembram aquele momento que ele fala da travesti que faz a passarela, né? Que ele se dá conta de um monte de coisa, que ele ouve a música. Vocês lembram desse momento do filme? Então, aquela é a Verônica Valentim, ela é das travestidas, ela é uma cantora trans. É uma atriz, né, que fez Quem Tem Medo de Travesti. Aí, quando eu vou vendo, ele traz aquilo como uma força e uma potência de transgressão, né, aquela mulher na passarela. E aí, quando ele vem, ao invés de ele trazer ela para cantar, a Pablo, ele traz a Pablo. Daí eu, puta que pariu. Daí eu fico, amor, sabe? Eu também não entendi aquilo, gente. Vai, sabe? Daí eu fico, eu coloco não é nenhuma questão, mas é isso. Chega num lugar, ele é um negro, né? Que traz toda essa questão, só que na hora de puxar alguém que não tem a visibilidade que a Pablo tem, ele não puxa a Verônica, ele puxa a Pablo, porque vai dar para ele a visibilidade que ele quer. É muito complexo tudo, assim, né? Não mas a outra tem muito mais força que a Pablo. Nossa, eu conheço muito a Verônica, muito mais força. Eu dirigi ela no Quem Tem Medo de Travesti, que é o espetáculo, não sei se alguém viu. Sim, eu vi. Ela é uma das mulheres lá, uma das trans do Quem Tem Medo, que canta, que super canta, ela é cantora, ela tem uma banda, Verônica Pode Morrer, a banda, ela é maravilhosa. A Pablo já tem a visibilidade que precisa, né? Sim. Então, Mas ali, mesmo assim, Geze, a gente percebe que a outra é mais forte, a Verônica, e a Verônica, ela se impõe mais, ela tem mais espaço que a Pablo. A Pablo até desafina, ela fica bem... Não, mas a Verônica não está... Ele não chamou ela, é isso que eu estou dizendo. Não, mas não é ela que canta ali? Não, também? Não. É a Pablo com mais uma, mas não é a mesma da Não, é a Pablo com... Não é a Verônica. Sem querer defender, ele já tem esse clipe gravado antes do filme com a Pablo Vittar. Mas não é o clipe, é o... Não, mas ele já tinha um clipe gravado com a Pablo Vittar. Ele só chamou ela para o show para cantar aquela música que eles têm gravado. Mas eu acho que quanto tempo... Eu entendo o que a gente quer falar, que podia dar visibilidade para a pessoa. Mas é que a gente... É aí que está... É difícil. Essas discussões, eu penso assim que tá difícil, sabe, às vezes, das pessoas conseguirem fazer exatamente o que elas deveriam fazer. Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de acolhimento e pensar que as pessoas... Quem está se esforçando ali para fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele está fazendo alguma coisa, claro, né? Senão, sim. Nunca é exatamente o que deveria ser, né?
A gente tem que ter esse cuidado. Eu entendo o que quer dizer, de dar visibilidade para a pessoa que precisa, porque a Paulo já tem. Só que eu acho que ele nem pensou nisso, sabe? Ele pensou em trazer a pessoa que já estava no clipe dele, como a Adri falou. Né? Mas... Não é uma coisa assim que passou pela cabeça, daí a gente vê de fora e tem essa ideia, né? Mas ele já está tentando fazer alguma coisa, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que olhar, assim, a gente tem que ter... Sei, tô sendo meio advogado do diabo aqui, mas é que eu acho mas que é sempre importante trazer também, assim, né? Sempre, sabe, nunca tá bom, as pessoas estão... A gente tem que olhar para um evento bom que está acontecendo, eu acho, sabe? Mais do que porque está faltando. Mas vamos olhar para o que está rolando também e fazer mais, né? Uma performance de Beth, porque, por exemplo, a gente, assim, o BR Trans, né? A gente não vai mais fazer. Ah, não? Vocês não estavam fazendo agora? Não, a gente está fazendo as últimas apresentações. Até quem não viu e quiser ver, tá no canal da Quintal. São as últimas apresentações. O Silvério não quer mais fazer. Ah, eu entendi que era uma temporada, simplesmente. Não, é uma temporada. Não, é que isso eu estou falando porque ninguém sabe ainda, mas é uma decisão que foi tomada agora por ele. Exatamente por essa policialesco das trans sobre o trabalho, né? E aí eu queria te perguntar, tu nunca sofreu... Nunca, Gese, nunca. Não sei se porque tem essa coisa de 18 anos, né? É uma vida, né? Meu Deus. 18 anos. Eu acho que tem uma coisa que nem se falava em transexual, imagina. Eram as travestis. Não se falava em lugar de fala, não se falava nem de gênero. Então eu acho que tem esse lugar que o trabalho acabou ficando, assim, meio que as pessoas... já pensei em parar, né? Até fiz umas apresentações com esse intuito de parar. E daí eu recebi uma enxurrada de gente pedindo para eu não parar, inclusive das trans, algumas trans e travestis, assim, do Brasil todo, assim, até fiquei muito emocionada, de Cuiabá, Mato Grosso, enfim, de vários lugares. E daí eu pensei, não vou parar então, até porque faz sentido continuar fazendo. E muita gente vem me perguntar essa coisa do lugar de fala, se eu já fui atacada para receber alguma coisa, e geralmente não são mulheres trans, e nem travestis, assim, que vêm me falar isso. São pessoas curiosas mesmo, assim, ou que têm afinidade com o tema, que vêm perguntar, e eu nunca sofri. Mas eu comecei a pensar que eu fiz um canal da Beth durante a pandemia, e comecei a fazer vídeos com a Beth. Só que no canal da Beth, quem não conhece a minha trajetória, pensa que é uma travesti real, né? Porque eu falo como Beth e tal. E daí eu comecei a entrar num questionamento, assim, tá, mas... Para essa pessoa que vê o canal, que acha que eu sou uma travesti, ela não tem sentido, porque pode parecer que eu estou querendo me passar por uma trans, e eu não quero me passar por uma trans, né? Porque eu sou uma atriz. Daí eu acho que pode criar essa confusão ali. E eu comecei a ver como elas estão se colocando agora na internet, como elas estão se posicionando, como elas estão fazendo vídeos, como tem muitas agora que estão realmente se posicionando, e isso não existia antes, né? Aqui trans, né? A gente está falando do Dia da Mulher e a gente está falando de um grupo de mulheres e, bom, né? E daí né? Tem que cuidar, assim, se realmente o intuito que surgiu, a personagem, o trabalho, naquela época ninguém falava nada, elas não tinham voz mesmo, ninguém, tipo, era totalmente visibilizado, não tinha Pablo Vittar, não tinha nada, quando aparecia era só naquelas dublagens de Silvio Santos, e sempre de uma forma super, assim, debochando, inclusive, delas, de uma forma horrível. E daí eu comecei a me dar conta agora, peraí, tudo mudou, eu já atualizei muito o espetáculo, mas agora será que eu estar em cena fazer a Beth faz sentido ainda? É um desapego grande, né, se eu for parar, assim, bem forte. Mas se não fizer mais sentido, eu não vou continuar. Tu também, né, Gisela? Tu tem uma... essa é a questão. Eu tenho uma personagem que é um homem que joga uma mulher. Agora, tem uma coisa nessa discussão toda que eu vou continuar dizendo, que é assim, quando eu trouxe assim o livro da Vera Karan aqui, falei desse primeiro momento da minha vida, onde eu escolhi o teatro para a minha vida, e um dos motivos que me fez escolher o teatro foi a possibilidade de viver ficcionalmente várias figuras. Então, eu acho que isso ainda é uma discussão que precisa existir. Eu não acho que necessariamente eu não possa fazer
um papel de um homem que joga uma mulher. Embora eu tenha certeza que isso gera muitas discussões, ou seja, sim, tem muitas discussões, dentro de mim essas discussões já chegaram, eu tenho interrogações sobre, mas uma parte de mim fica muito triste. Então isso quer dizer que eu só vou poder fazer Gisela em cena? E eu fico pensando se não chegou ninguém me atacou até hoje falando alguma coisa, assim, sabe? Então, as pessoas me perguntam. É delas, então, principalmente, né? Porque delas é que me importa. Acho que sim, que a gente deve fazer todos os papéis. Vou deixar meu acho para o lado para não me incomodar. Gurias, nós estamos aqui nos encaminhando já para o final. Um pouquinho de cada coisa que vocês trouxeram veio à tona. A gente fez um memorial quase do que foram as entrevistas, né, de cada uma no programa anterior de 2020. E eu queria agradecer muito, queria na verdade dizer que o programa esse ano continua e que nós vamos fazer agora para ficar um pouco mais, para a gente poder pesquisar melhor sobre cada pessoa entrevistada, vai ser uma vez por mês. Para encerrar, sim, queria que todo mundo, se quiser encerrar, encerre, mas eu gostaria de agradecer muito, dar energia para a gente começar de novo, ver todo mundo aí nos seus quadradinhos, né, perguntando, e aí, será que vai fazer a Beth? Não sei se vai fazer a Beth, e a Maria Carolina, aí a Celica, e assim vai. Eu acho que é isso que vai alimentando, vai dando força, né? Porque a gente está precisando de força, gente, porque faz um ano essa pandemia e parece que ela vai continuar. E a gente é aí, né, nesses quadradinhos que eu acho que a gente se alimenta. Então, vou deixar aí rapidinho, quem quiser dar um tchau, por favor. Eu quero dar tchau, queria agradecer o convite, foi muito legal estar lá conversando com a Inês e depois vendo todos os programas, super legal, me senti honrada. E estar aqui conversando é muito legal. Eu não vou... queria deixar um beijo para todo mundo que vai assistir e tal, e um beijo para cada uma de vocês, bem de coração, assim, bem de afeto. Eu aprendi a fazer um negócio que é assim, ó, que eu não sabia que se aprende, que se faz assim, que é amor, eu acho que é uma coisa que se faz no Instagram. Então, é isso, meus alunos me ensinaram, os jovens. E queria só fazer uma provocação, mas não é para a gente discutir assim de imediato, mas eu acho que está na hora de a gente, passando um pouco essa pandemia, a gente achar um jeito de voltar a fazer teatro presencial. Como, eu não sei, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar em como voltar, seja com distanciamento, seja não sei como, mas eu acho que a gente... Senão, daqui a pouco vai se tornar obsoleto. Então, eu acho que a gente precisa se mover para isso. Beijo, beijo. Beijo, meninas. Até mais. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom ouvir todas. E, repetindo a Dede, sempre há tempo. E uma das coisas, é muito bom ter uma professora como a Dede. É muito bom ter vocês como professora, mas é fundamental nós termos mais Dedes. Meu filho foi estudante do Aplicação, e meu filho, durante o período que ele foi estudante, era ele e uma outra menina negra. Não tinha professores negros na Aplicação. E meu filho passou maus bocados naquele Aplicação. A gente sofreu muito dentro da Aplicação. Muito, muito. Vocês não imaginam quanto. Mas ele tem uma irmã, que é... Ele tem duas irmãs. Uma das irmãs... Todos três têm algo de artista. Todos três têm alguma coisa. Mas a minha filha mais moça, que foi aluna da Dede, ela seguiu pelo caminho da arte. Ela hoje é uma cineasta, e eu creio que poucos de vocês sabem, mas o filme dela chegou a constar na lista para ser um dos representantes do Brasil no Oscar. Uma jovem negra gaúcha, e que pouca gente também sabe dessas histórias, mas a gente está fazendo história. Ó. Mas qual é o nome dela? Como é o nome dela? Camila de Moraes, com o filme O Caso do Homem Errado. Eu vi. Já ouvi falar. Parabéns.
Já ouvi Mulheres, me dá falar. vontade de cantar uma música, mas não sei se tem tempo. Porque eu me lembrei de uma música linda. Ai, Manda bala! Que é uma música da Flaira Ferro, vocês conhecem? Ela é uma cantora pernambucana, maravilhosa, linda, né? Eu adoro muito. E ela, enfim, eu acho muito feminina essa música, porque a gente se sente muito culpada, às vezes, né, por não ter conhecimentos, culpada por não saber isso, por aquilo. E eu acho que essa música é uma música que tem muito a ver com se acolher, que eu acho que a mulher precisa muito, antes de qualquer coisa. Vamos lá. Enquanto a Evelyn canta, eu vou botar uma foto que eu tenho aqui, que eu adoro, que é bem de mulher. Tem fotos de coisas, olha que lindo. Outra coisa. Com a paz no peito, essas que dão jeito nas causas do medo. Hoje eu me aceito, tenho 1000 defeitos, fiz deles piada, abaixei a guarda, virei minha amiga, tirei a armadura das mágoas antigas, tô de peito aberto e te quero perto. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. Que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor. Ótima, eu me sinto ótima, otimista e cósmica, conectada ao pulso natural da terra, livre da agonia de chegar primeiro. Grande é ser inteiro, ser por excelência, mapa e tesouro dessa inteligência, quer cantar em coro. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. Que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor. Eu quero falar. Gratidão. Fala, Deide. Eu vou falar. É rápido, prometo. É porque eu sempre tenho que bater nessa tecla, tá? A Vera estava falando que tem que ter mais profs dedes, mais profs pretas. A Evelyn falou da coisa da internet, por exemplo, que faz essa nova geração questionar e etc. Mas, com certeza, o fato dessas pintas terem tido mais profs pretas e mais profs feministas dentro das salas de aulas, isso certamente faz com que elas sejam essas pessoas questionadoras e provocativas que elas são hoje. E isso é uma das coisas que a gente quer. Então, eu vou bater de novo na tecla. Para ter mais prof preta dentro das salas de aula, tem que investir em políticas públicas de educação e cultura. E tem que fortalecer as políticas que já existem. É isso. Dale. Obrigada. Muito obrigada, é uma felicidade estar aqui com as mulheres tão fodonas como vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Valeu. Tamo junto. Beijo. Antes de todo mundo sair, só uma informação para quem quer. Esse coletivo As Dramaturga começou também um pouco assim como o Dia Internacional do Teatro. A Patrícia Silveira foi num seminário de dramaturgia ali em 2017. Eu estava conversando com ela esses dias, ela estava me contando. Ela e a Fernanda. E só tinha só tinha dramaturgos homens compondo a mesa no seminário inteiro.
Aí diz que elas começaram a pensar, mas como? Nós temos muitas dramaturgas. E aí elas criaram esse coletivo As Dramaturga. A coleção, a princípio, tem 12, mas o grupo já está maior e elas estão esperando agora o final da pandemia para lançarem um livro, né? Uma coletânea com o trabalho de todas. Só me lembrei de falar, mas isso não está mais no programa. Beijo, gurias! Pode colocar. Tchau, gente. Beijo! Tchau, beijos. Isso é bom. O teatro ficou de cena gráfica. O teatro, mulher. Elas mudaram. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Papo de teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher.